A gente vai dar o início a alguns estudos a respeito de um comparativo entre Atos dos Apóstolos, as igrejas ali de Atos dos Apóstolos e também as cartas do Apocalipse a essas 7 igrejas. Né? Então a gente vai fazer um estudo focado nessa parte para que a gente possa entender melhor, né, como que desenvolve ali o trabalho do cristianismo, das missões dessas duas igrejas, né? A igreja que estão nessas cidades no período de Atos dos Apóstolos e também as igrejas que já estão no período do Apocalipse, ou seja, nós vamos ter uma lacuna, né, de tempo, e nós vamos entender um pouco sobre como essas igrejas elas se desenvolveram ao longo dos anos. Eu vou estar compartilhando aqui a minha tela. Então vamos lá. Então assim, o tema, né, da nossa primeira aula ele é o cristianismo ameaçado. O propósito do estudo é contextualizar, né, a parte de Atos dos Apóstolos com as 7 cartas do Apocalipse. Né? Então, assim, se os irmãos tiveram a oportunidade de ter lido, né, acredito que o dia, né, normalmente é atarefado, né, para os irmãos, e acabou que eu não tive tempo para poder enviar o texto referência de base antes, mas aqueles que puderam ler, né, acompanharam um pouco sobre o desenvolvimento inicial desde Apolo, né, quando é a terceira viagem missionária de Paulo, né, onde que Apolo ele está em Éfeso, porque o propósito é o seguinte, nesse trecho de capítulo, é mostrar como que o ministério de Paulo, missionário, ele se desenvolveu a partir da cidade de Éfeso. Né? Então, a gente vai analisar um pouco hoje nessa aula isso. Né? Qual era o contexto histórico em que estava ali Paulo no Novo Testamento, nesse trecho do Atos dos Apóstolos? Né? Nós vemos que as 3 viagens missionárias de Paulo ela vai se concentrar na Macedônia e na Ásia. Né? Mais à frente eu vou compartilhar aqui um mapa para poder a gente ir entendendo um pouco mais geograficamente como que essas viagens elas eram longas, qual a distância, né, entre uma cidade, um país, né? Macedônia e Ásia, que hoje a gente conhece a Ásia, né, como aquela área ali da China, Japão, né, Coreia, pegando aquele bloco ali um pouco da Rússia oriental, que faz ali toda uma divisão ali, que no caso uma parte da Ásia também, né? O país, a Rússia, ela tem vários blocos, apesar dela estar, a capital está em Moscou e ser considerado Europa, a extensão territorial desse país, ele pega tanto a Europa quanto a Ásia Central e também a Ásia Oriental. Então, no período de Paulo, a Ásia não era no extremo oriente, como hoje nós conhecemos. Né? A Ásia ela era hoje onde é a Turquia, a região da Turquia. Né? E aquela região ali das ilhas gregas, aquela parte ali da Grécia, as ilhas, mais ali ao sul, ali no mar Mediterrâneo, era considerada como Ásia Menor. A Macedônia é a parte hoje onde é a Grécia e outros países que estão ali em cima da Grécia, como Albânia, Bulgária e por aí vai, né? Já subindo ali, aí tem a Croácia, a antiga Iugoslávia, que hoje foi dividida e que temos outros países ali que compõem esse bloco da antiga Macedônia. Então, quando nós lemos na Bíblia Macedônia, podemos imaginar que é a região da Grécia, não é o país em si, mas imaginem que é aquela região da Grécia ali. A Ásia, quando nós lermos a Bíblia, é a região da Turquia, ou seja, bem próximo ali da Grécia, que faz a divisa entre o Oriente e o Ocidente. Né? Uma curiosidade é que a Turquia, o país, a Turquia, é o único país em que ele está localizado nos 2 hemisférios de divisão do planeta. Né? Ele começa na parte ocidental e ele termina na parte oriental. Né? O que faz uma divisão é um estreito de terra, ou seja, tem uma ponte que liga, é o chamado Estreito do Bósforo. Né? Então, ali, naquele período, era onde havia a divisão entre a Ásia, né, que era o bloco oriental,
e a Macedônia, que faz parte daquela que se chamava Europa. Né? Então, até hoje, essa divisão geográfica ela ainda existe, e é assim que é considerado. A Ásia, né, o Oriente, a parte oriental do mundo, começa ali, nessa divisão. Né? Então, quando mais à frente tiver até oportunidades para poder estudar sobre a igreja, o desenvolvimento e a consolidação da igreja no período patrístico dos pais da igreja, que é no período da igreja católica, quando a igreja católica ela se rompe dentro do Império Romano, nós vamos ver que uma das igrejas que surge é o quê? A Igreja Católica Romana Ocidental, que é a atual Igreja Católica, né, a ICAR, e a igreja ortodoxa é a igreja que fica na Turquia, na parte oriental, que é quando o Império Romano ele se rompe, né, ele é dividido, e aí o que fica? O Império Romano do Oriente ele fica com a igreja ortodoxa, né, que é a igreja cristã, e a igreja europeia é a igreja católica romana. Ou seja, essas duas igrejas até hoje elas são divididas, né? E há, sim, uma divisão de conceitos bíblicos, mas a gente não vai entrar nesse ponto agora, é apenas para a gente poder um pouco compreender a questão geográfica. As 7 igrejas que recebem a carta e Apocalipse, elas estão no lado oeste da Ásia, ou seja, a Ásia, naquele período ali, nós vamos ter a Ásia oriental, né, que é indo mais para o lado do Irã, Arábia Saudita, né, a parte de Israel hoje atualmente, e a Ásia ocidental, que ela está mais próxima da Macedônia, né, fazendo quase essa divisa ali com a Europa. Então, as igrejas que são ali descritas por João em Apocalipse, elas estão nesse bloco. Outro detalhe é que Éfeso se torna a capital das missões de Paulo. Então, quando nós começamos a ler esse bloco de texto aqui em Atos dos Apóstolos, nós começamos a notar que essas diversas histórias que estão sendo compostas aqui, né, primeiro de Apolo, aí depois nós vamos ver Paulo em Éfeso, aí depois ele começa a ter ali alguns problemas com os judeus, e aí nós vemos depois que ele passa para a escola de Tirano, né? Aí mais à frente nós vamos ver que ele envia Timóteo e Erasto à Macedônia. Então a gente começa a ver o quê? Nesse contexto em que nós analisamos Atos dos Apóstolos, Lucas, que é o escritor dos Atos, ele está nos mostrando que a centralidade das missões para os gentios se deu por meio de Éfeso. Né? Éfeso era uma cidade cosmopolita. Né? E entre essa Éfeso do período de Paulo e a Éfeso do período de João, lá de Apocalipse, nós vamos ter um espaço de 30 anos, 3 décadas. Então, isso é muito importante para nós vermos como que em 30 anos, características que eram colocadas na igreja de Éfeso, elas vão ser perdidas na geração no qual João ele escreve. Né? Então, vamos avançar um pouco mais. Vamos conhecer algumas curiosidades de Éfeso, algumas características de Éfeso. Né? A primeira delas era que, durante o período romano, ela foi considerada a segunda maior cidade de todo o Império. Né? Então, assim, o Império Romano ele pegava desde o extremo ocidente, que hoje é onde aproximadamente, assim, para os irmãos entenderem, é onde hoje é a Inglaterra, né? Na época chamava-se Bretanha, e ele vai por toda a Europa, varrendo por toda a Europa, todo o norte da África, né? Ou seja, toda a parte costeira do Mediterrâneo era dominada pelo Império Romano. E ia até o Oriente Médio, onde hoje é Israel, a Palestina, a Arábia Saudita, aquela região ali. Né? Então, imagina o tamanho, ele pegava toda essa parte da Ásia, da Macedônia. Então, ele era enorme, foi o maior império, né, do mundo antigo. Né? Depois tiveram outros no período de Roma. Roma foi, naquele período ali, foi o maior. Depois vieram outros que subjugaram Roma e se tornaram maiores. Mas no período em que o Império Romano se consolidou, até então, até eles foram os maiores.
Tinha na cidade aproximadamente 250 mil pessoas. Né? Então, é uma quantidade de pessoas considerável, né? Respeitosa pela época. Então, hoje a gente consegue encontrar cidades com esse número facilmente. Né? Por exemplo, Volta Redonda, se eu não me engano, tem mais de 200 mil pessoas. Né? Então, mas para aquela época, uma cidade com esse tamanho, com a infraestrutura da época, com toda a limitação tecnológica da época, era uma cidade muito importante, além dela ser uma cidade muito próxima ao mar. Outro ponto, ela tinha o maior teatro do mundo antigo, para 25 mil pessoas. Ou seja, ela estava dentro de um contexto onde havia todo o helenismo. O que era o helenismo? O helenismo ele era toda uma cultura, né, derivada do Império Macedônico, né, do Império Macedônio Grego. Então, toda a cultura do teatro, toda a cultura da filosofia, do pensar, do saber, das discussões, né, todo esse contexto também estava ali abarcado nas cidades da Ásia Menor, mesmo no período romano. Né? A gente tem que lembrar que antes do Império Romano houve o Império Macedônio. Então, os gregos eles dominaram durante muitos anos aquelas regiões, né? E até hoje há marcas naquelas regiões do Império Grego, do Império Macedônio, né? E da cultura. Até hoje ainda ela permanece ainda mesclada ainda com os turcos. Né? Então, imagina, um teatro para 25 pessoas era como se fosse, no comparativo, um Maracanã, né? Para aquelas pessoas hoje, ou seja, um estádio extremamente enorme, né? Um palco para você apresentar as suas peças, suas dramatizações e também para poder ali mostrar a questão filosófica, o pensar humano. Né? Então, isso tinha um impacto muito grande. Foi a cidade onde o cristianismo mais se difundiu, ou seja, não somente dali saiu as ramificações para outras cidades, mas também na cidade foi aonde houve maior penetração. O evangelho ele penetrou com muito maior impacto, né, em comparação a Corinto, a Filipos, né, a Troade, enfim, a Atenas. Então, é uma cidade que tem uma característica única e um peso único. E isso nós vamos ver lá no Apocalipse, quando Jesus se dirige, né, à cidade de Éfeso. É uma das 7 igrejas citadas no Apocalipse, como nós já falamos. Né? Então, vamos avançar mais um pouco. Isso eram os principais perseguidores. Precisamos entender o seguinte: no período em que a igreja ela saiu de Jerusalém, né, quando começa ali a haver a saída dos discípulos, né, e Jesus ele ascende ao céu e começa a haver as perseguições, e aí os discípulos se tornam apóstolos, e a partir daí eles começam a pregar o evangelho. Desde então já havia uma cisão entre os seguidores de Cristo e os judeus, lá em Jerusalém. Qual que é essa cisão? A cisão é a seguinte: nós vemos isso, essa cisão ela é a causa da morte de Cristo. Né? Os judeus eles tinham como base a lei, a Torá, Moisés. Jesus, né, vindo como Deus na Terra encarnado, ele começa o que? A mostrar que ele é o único cumpridor desse mandamento mosaico, né? Que nenhum outro homem anterior a ele teve capacidade e condições de cumprir a totalidade da lei. Isso é muito importante, por quê? Porque Jesus, ele, ao longo do seu ministério de 3 anos, ele mostra que a lei, ela não salvava o homem. Ela conduzia o homem como fosse 2 barreiras. Então, o homem ele ia andando por um caminho e é como houvesse 2 paredes. A lei, ela 2 paredes que, conforme o homem ele fosse andando e desvirtuando para um lado, ele bateria nessa barreira e voltaria para o caminho sempre em direção reta. Só que, ao longo
da história do Antigo Testamento, nós vamos ver que essa lei que era para poder auxiliar o homem a ter integridade se tornou um rito religioso, né? Ou seja, o homem já não estava mais preocupado em colidir com essas paredes. O homem não estava mais preocupado. Ele conseguiu entender que ele poderia burlar essas paredes, ele podia pular essas paredes, ele poderia estar andando no caminho, depois ele pulava, andava fora desse caminho e voltava quando ele quisesse, né? Quando ele quisesse se reconectar com Deus, ele voltava. E é por isso que nós vamos ver o quê? Que ao longo do Antigo Testamento, Deus ele vai dizendo o seguinte, olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar para o caminho, vocês precisam ter integridade, né? Então os profetas eles vão sempre alertando o povo para essa integridade que é perdida pelos judeus, né? E Deus começa a avisar que o Messias virá, o Redentor virá, aquele que vai ser o exemplo prático dessa submissão à lei, do cumprimento à lei, de obediência à lei e de integridade, mostrando que vocês não são capazes, mas eu enviarei alguém que será como vocês e que será capaz de obedecer a toda a integridade da minha palavra. A lei é a palavra do Pai. E aí, quando Jesus ele se auto-intitula Deus, é onde começa o grande conflito religioso entre esses cristãos, que são os seguidores de Cristo. Essa nomenclatura cristãos, ela não existia nem no período de Paulo, nem no período dos judeus. Isso é uma nomenclatura que foi utilizada posteriormente numa questão de tradução. Então, a palavra cristão ela não existia nesse período ainda. Essa terminologia, né, dessa forma. Era como se fossem... a palavra era como se fosse adeptos, ou então pessoas que tinham simpatia por essa filosofia, né, de Jesus, até porque os judeus não entendiam e não aceitavam Jesus como Deus. Então, nunca eu iria dizer que ele era uma nova religião. Dizia que era uma seita. Então, nós vamos sempre ver nos evangelhos e em Atos, né, mais à frente, quando a gente começa a ver ali, o julgamento de Paulo e tal, que sempre são acusados de seguir uma seita, que a religião judaica ela é a única. Entretanto, nesse período em que os judeus estão inseridos nessa nova divisão, nessa nova etapa da redenção do Pai, que é Jesus Cristo, esse conflito entre os dois, entre os judeus e entre a religião romana que é presente, que é o paganismo, ela se torna muito clara. Por quê? Porque Jesus ele deixa muito claro dos seus ensinamentos o quê? Uma separação. O que é de César é de César, ou seja, o que é do Império Romano é do Império Romano, o que é de Deus é de Deus, o que é meu. E aí, os judeus, eles viviam meio que numa barganha com os romanos, entendeu? Eles viviam uma questão de concessão. Por exemplo, como eles cultuavam, né, a Deus, né, por meio da lei mosaica, eles faziam concessões aos romanos, para os romanos poderem dominar, enfim, não haver rebelião, né, entre o povo judeu e ali o exército romano. Entretanto, em contrapartida, os romanos ofereciam aos judeus a concessão, a liberdade de eles poderem cultuar o Deus deles sem que houvessem nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de manifestação revolucionária. Então, essas concessões começaram a ficar ameaçadas no período de Cristo. Cristo, quando começou a dizer que ele derrubaria o templo, e depois ele reergueria o templo em 3 dias. Quando ele começou a dizer que ele era o rei, né, assim, não que ele era o rei dos judeus, mas quando ele falou assim que ele era o filho de Deus, ou seja, consequentemente ele era Deus, ele é Deus, e ele era Deus naquele contexto que a gente estava vivendo, o que começa a acontecer? Os judeus começam a ficar preocupados com esse acordo. Do tipo, pô, esse povo, esse cara aí, esse revolucionário, esse tal de Jesus, né, tá chegando aqui agora e ele vai complicar todo o nosso acordo
que nós temos com o Império Romano de continuar adorando, sacrificando, cultuando ali, fazendo todas as nossas práticas dentro da lei, ou seja, uma religiosidade, porque aquilo ali Deus já tinha falado já pelos profetas que aquilo ali já não olhava mais aquilo ali. Aquilo ali já não chegava mais a Deus, aquelas práticas não chegavam mais ao Pai. Né? Então, por isso Jesus ele vem, porque toda aquela prática, o sumo sacerdote era corrompido, né? Os levitas eram corrompidos, eram corruptos, né? Todos ali eram corruptos, ninguém tinha a consciência de saber que aquele momento era um momento sagrado. O comércio dentro do templo era algo que também maculava toda a ordem de santificação do templo. Então, a preocupação dos judeus era essa. Nós temos que perseguir essa seita, acabar com ela, exterminar ela, para o quê? Para que a gente mantenha a paz. A gente tem que manter essa paz. Então, o principal perseguidor no período de Atos dos Apóstolos é ali o povo judeu, os judaizantes, né? Porque eles querem praticar o judaísmo e eles não querem aceitar que essa seita, né, que o cristianismo cresça, né, que os gentios ouçam essa palavra de redenção por meio dos apóstolos e ali comece a pregar, fazer novos prosélitos. Então, quando Paulo ele está em Éfeso, o que acontece? Muitos judeus não moravam em Jerusalém, na região ali de Israel. Eles viajavam, eles tinham comércio, então muitos moravam em todas essas cidades do período do mundo antigo, ali na Ásia, no período onde está inserido ali a Macedônia, tinha sinagogas. A sinagoga era o que? A igreja daquela época, era onde pontuava, né, cada local. Então, quando Paulo ele ia pregar numa cidade, a primeira coisa que ele fazia, quando nós vamos ler Atos dos Apóstolos, é o que? Ele ia na sinagoga. Por quê? Porque ele entendia que a mensagem redentora do Pai, por meio de Jesus Cristo, tinha que ser entregue primeiro para os judeus e depois para os gentios. Por mais que Paulo ele seja considerado o apóstolo dos gentios, ele tinha essa consciência que primeiro ele pregava para os judeus, mesmo sabendo que o judeu iria rejeitar ou que o judeu ele iria persegui-lo, ia abatê-lo, entendeu? Ia fazer qualquer outra coisa. Mas ele pregava e depois que ele via que havia uma negação, ele partia para os gentios. Por isso nós vemos aqui no capítulo 19, que Paulo, no capítulo 19, 1 até o versículo 7, ele mostra essa divisão. Ele pregava, estava ali com os judeus. Quando ele vê que a situação está complicada, ele vai para a escola de Tirano e fica 2 anos lá, trabalhando a evangelização, o ensino na escola de Tirano. Né? Então, nós vamos ver essa característica em Atos, os judeus perseguindo. Quando passa um tempo, ou seja, nós chegamos já em Apocalipse, o que nós vamos ver? Já existe uma mudança de cenário do povo cristão. Né? Existe qual o cenário que existe nesse momento? Os romanos ficam insatisfeitos com esse crescimento do cristianismo, né, dos cristãos no mundo antigo, e começam a perseguir. Né? Não há mais esse acordo entre os judeus, e a partir daí, os imperadores que vão sucedendo uns aos outros, o que eles vão fazer? Eles começam a perseguir todos. Todos. E aí o que acontece? Existe lá em 70, né, a destruição de Jerusalém. A partir desse momento, acabou a paz para os judeus e acabou a paz para os cristãos, de fato. Né? O culto público que eles tinham, tanto judeus quanto cristãos, já começa aquilo ali a ser motivo de perseguição e tentar dizimar ao máximo. Então, existem rebeldes, existem facções. Então, nós vamos ver essa característica em Atos, né? Essa paz aparente para os cristãos com a perseguição dos judeus, mas nós vamos ver lá em Apocalipse o quê? Que a igreja de Cristo ela está sendo perseguida não somente pelos judeus, que são oprimidos pelos romanos, e também diretamente pelos romanos. Né? Isso impacta demais nessa geração entre Atos e essa geração de Apocalipse. Avançando mais um pouco, características da igreja de Éfeso, em Atos e Apocalipse. Né? Deixa eu só, antes de a gente entrar aqui, deixa
Deixa eu só mostrar para vocês o mapa que eu separei aqui. Então, ó, olha só. Então, olha só, aqui está o meu mouse. Israel está um pouco abaixo dessa linha aqui. Paulo ele sai daqui para poder ele pegar, né, as suas viagens e ele vai para essas regiões. Né? A Ásia, como nós falamos, ó, a antiga atual Turquia, né, pegava toda essa região aqui, ó, era a Grande Ásia, né, podemos assim chamar. Né? Aí, quando a gente começa a ler um pouco sobre as regiões de Paulo, quando Paulo fala, vamos para a Galácia, né? A Galácia já fica aqui, ó, entendeu? A Bitínia e Ponto, ou seja, aqui, ó, é o estreito, tá vendo? Bizâncio, Istambul, Caledônia, Calcedônia. Aqui é o estreito. Esse estreito aqui, hoje a atual Turquia, tudo isso, aqui é o estreito do Bósforo, ou seja, desse lado aqui, ó, da Calcedônia é o Oriente. De Istambul para lá, para Trácia, tiramos aqui, ó, esse pedaço de terra todinho que é considerado Oriente. E esse pedaço de terra todinho aqui, ó, é considerado Europa, Ocidente. Se a gente entrar aqui, ó, nós vamos chegar lá na base na época era chamado de Prússia, né, que hoje é a Rússia. Temos aqui Azerbaijão, temos Ucrânia, temos Romênia, Bulgária, né, é o chamado hoje leste europeu, né, quando a gente entra aqui pelo mar Mediterrâneo. Então, olha a distância que Paulo viajou naquela época. Né? Ele saiu daqui, passou por Chipre, né, que é hoje um país dividido entre domínio grego, né, metade é grego e metade é turco. Ele vai subindo, ele passa por Mirra e vai estabelecendo as igrejas aqui, né, nessa parte litorânea. Né? Muitas das vezes ele desce em alguma região e ele vai a pé ou vai de carroça, né, para ir nessas igrejas mais internas, né, no interior do continente. Então nós vemos aqui que cada ponto desse daqui, ó, são pontos de onde a igreja foi plantada por Paulo nesse período. Né? E aqui, ó, é a base, Éfeso, uma cidade litorânea da Ásia Menor. Né? Nós vamos ver as outras igrejas, no qual são aqui os símbolos das 7 igrejas da Ásia. Né? E é por aqui, ó, nesse centro nervoso portuário, né, onde existia naquele período ali uma grande concentração, né, financeira, de transporte, né, de pessoas. É daqui que Paulo ele expande o evangelho, ele administra o evangelho para poder começar as suas ordens missionárias. Né? Ele estabelece uma igreja forte aqui é uma base onde ele vai ele se situa em Éfeso, se não me engano, 2 vezes, né? Existem relatos 2 vezes. Alguns períodos que ele passa aqui é onde ele escreve a carta de Romanos, né? Durante o período que ele passa. E aí acontece, daqui ele começa a distribuir o evangelho dele, o evangelho de Cristo, né? Ele começa a trabalhar, né? Então ele começa também a delegar, quando a gente vê aqui, ó, no versículo 21 do capítulo 19, né? Quando ele manda Timóteo a Macedônia, olha só, ele manda para cá. Né? Lá no finalzinho já do texto, desse bloco que a gente leu, ele vai subindo a pé e ele manda Lucas ir de navio até Assos, que é essa região aqui, porque ele ia para Troade, né? E eles se encontram aqui para depois voltar, porque ele vai para Jerusalém, entendeu? Que aí é o momento onde ele vai ser preso. E a partir dali, ele só vai agora, ele não volta mais nessas igrejas, agora ele vai para Roma. Então, olha só, um único homem inicialmente, ele plantou igreja nessa região continental todinha que esse mapa está abrindo. Ele não foi em Sinop, mas ele plantou igrejas no qual ele gerou pessoas, lideranças, que de alguma forma foram enviadas para cidades como essas aqui, para poder pregar o evangelho. De alguma forma, esse mundo antigo aqui, ele conheceu o evangelho de Cristo e era muito forte. Né? Esse mundo antigo, ele se consolidou. Né? E hoje nós não vemos nada, nada. O evangelho foi totalmente dizimado nessas regiões atualmente. Então, assim, algumas curiosidades é o seguinte: essas regiões que eram da Ásia Menor e também da Ásia, elas tinham que adorações a deuses gregos, né, devido a toda essa influência macedônica, né, e também
grega, né? Ou seja, Macedônia e Grécia tinham ali contextos muito semelhantes, ou seja, eram um contexto que eu não quero entrar muito aqui, que é o chamado cidades-estados, ou seja, não era um país, mas cada cidade era considerada uma nação e elas viviam em harmonia umas com as outras, né, vivendo ali de forma sólida. Uma ajudava a outra com seus exércitos, com suas alimentações, com a sua renda, e formava ali um bloco, né? E aí esse bloco ele era o nome Macedônia, ou então antiga Atenas, né? Não era Grécia ainda, era Atenas. Então, nesse período em que tudo isso acontecia, os deuses gregos dominavam, né? Os gentílicos que moravam nessas regiões aqui, eles eram pagãos. Então nós tínhamos ali o paganismo grego, né? O panteão de deuses gregos, e tínhamos também a sinagoga judaica, né? Deixa eu fechar aqui essa parte para poder a gente voltar. E o que acontece? Quando Paulo começa ali a pregar o evangelho em Éfeso, ele começa ali a expor toda essa questão do evangelho, ele começa a ser perseguido pelas pessoas que estão ali, principalmente pelos fazedores de ídolos, né? A gente lê isso nesse bloco aqui de Atos, e aí acontece, essa perseguição que já era pelos judeus, também se torna local pelos pagãos. E aí é onde ele começa a fazer esse remanejamento. Nós vamos ver, né, ao longo do texto, esse remanejamento. Então nós vamos compreender, irmãos, desde agora, que a perseguição à Igreja de Cristo, né, a quem se identifica e quem é servo de Cristo, não é de hoje. Né? Desde aquele momento, viver o sagrado evangelho, viver a palavra de Deus, nunca foi fácil. Né? Nós vemos isso na prática, nós vamos ver isso nas histórias relatadas pelo próprio Paulo. Então, isso acende um alerta nas nossas vidas em que qual a posição que hoje nós estamos? Qual é a posição em que nós estamos vivendo esse evangelho? Entendeu? Diante dessas situações que nós vemos em Atos, né? Nós imaginamos as dificuldades que eles estão vivendo, e hoje as nossas desventuras, né? As nossas perseguições, os nossos desafios, como que nós temos nos posicionado diante disso? Essa é a primeira reflexão, porque é isso que vai acontecer, que Jesus vai utilizar a vida de João para poder alertar as 7 cartas que são enviadas às igrejas da Ásia Menor. Entendeu? Nós vamos ver ali que ele vai pontuar algumas coisas positivas, mas vai pontuar também coisas negativas. Né? Em Éfeso, a gente vai falar isso novamente, mas em Éfeso ele fala o quê? Abandonaste o primeiro amor. Então, assim, olha que interessante, uma igreja que era a capital missionária do mundo antigo, ela abandonou o amor em 30 anos, em 30 anos aproximadamente. Em 30 anos, a geração que sucedeu aquela primeira que Paulo plantou já não era mais a mesma, já tinha perdido totalmente o foco. Então, isso é uma coisa que, se ali já é preocupante, e quem está fazendo esse alerta, chamando atenção, irmãos, não é o apóstolo João, né, que é o último a morrer, que está fazendo o seu próprio Cristo. É ele que está chamando a atenção de cada um. Então, a gente tem que acender ali já né, um botão nem amarelo, é vermelho, para poder falar, opa, peraí, o que está acontecendo? Né? Por que Jesus está chamando a atenção? Né? Vamos continuar aqui no slide aqui. Deixa eu compartilhar agora a tela do slide. Então, qual que era a característica da igreja de Éfeso em prol contra a igreja de Apocalipse, né? Em Atos, os cristãos não são vistos como ameaça ao Império Romano. Nós falamos, né, agora há pouco, né? E são mais fervorosos, mesmo em meio à perseguição da classe judaica. Então, nós vamos ver muito isso, né? A dedicação, né, dos crentes gentílicos, não somente em Éfeso, mas os crentes gentílicos. É interessante que nós vamos ver que Paulo ele começa a descrever a vida missionária dele
né? Primeiramente ali com o envio da igreja de Antioquia, e depois outras igrejas vão ajudando, vão auxiliando Paulo. E uma coisa que é um ponto muito interessante que eu acho importante a gente pensar é que no final do ministério dele, não é a igreja que o enviou que ele lembra, é a igreja de Filipenses, né? Quando ele escreve a carta ali aos Filipenses, ele fala que foi a igreja que mais teve presente. E quando nós vamos estudar as igrejas, né, o ministério de Paulo aqui em Atos dos Apóstolos, e vemos também a leitura das suas cartas pastorais, enfim, a igreja em Filipos era a mais pobre de todas. E é a igreja no qual ele mais exalta. Então, olha que interessante, o fervor da igreja no período apostólico de Paulo, período ministerial de Paulo, tinha ali os seus altos e baixos, igrejas que tinham questões financeiras, outras não e tal, mas uma coisa que era característica era o quê? O fervor da igreja. Mesmo havendo problemas dentro da igreja, o fervor para poder viver uma vida cristã sadia, ela era essencial, entendeu? E ela era ali uma busca constante. Já no período do Apocalipse, o que acontece? Existe a ameaça do Império Romano e também existe a ameaça ali e a perseguição dos judeus. E a geração já daquele período já não é mais fervorosa. É uma geração totalmente apática, uma geração totalmente morna. Né? Nós vamos ver ali nas cartas de Apocalipse que Jesus ele fala que uma das igrejas ela é morna e ele vai o quê? Vomitar, vai jogar, vai expurgar aquilo ali, vai botar para fora aquilo ali, ou seja, algo que é repulsivo para o próprio Deus. Então, se o próprio Deus vai repulsar aquilo ali, vai vomitar, colocar para fora, é que era algo grave, é algo que não é aceitável, entendeu? Diante de Deus. E esses pontos que a gente vai trabalhar. Vamos lá. Outra coisa que é interessante também, quando nós vemos aqui nessas anotações de Atos dos Apóstolos e o desenrolar das coisas ali de Atos dos Apóstolos, da história missionária e da história consolidativa da igreja, é que 3 armas do diabo são encontradas, a gente começa a ver ali. Existe um panorama muito interessante. Em Atos, nós vamos ver que essas ações espirituais, elas são materializadas em pessoas, em perseguição. E quais são elas? A primeira é a perseguição dos próprios judeus, né, de forma incessante, incansável, não somente para os cristãos, mas principalmente para os apóstolos. A segunda era uma questão de comprometimento moral. Por quê? Porque existia uma linha muito tênue, né, entre os gentios, entre essa igreja gentílica que estava nascendo. Ela não conhecia a questão do monoteísmo, ela era uma igreja politeísta. O que é politeísta? Era um grupo de pessoas que adoram vários deuses. Monoteísta é um único Deus. E o judaísmo ele é baseado num único Deus. E o cristianismo também. Bem como o islamismo também ele é monoteísta em um único Deus. Mas os gregos, eles tinham o quê? Um panteão de deuses. Era o deus do amor, do sol, da noite, do dia, o deus da chuva, o deus do vinho, do prazer, da alegria. Então, eles não conseguiam, inicialmente, compreender que eles teriam que abdicar de toda essa gama de deuses e ter um comprometimento moral, não é espiritual, é moral para com Deus. O único Deus. E é isso que nós vamos ver nas cartas pastorais de Paulo, quando ele começa ali a ensinar essa igreja o que? Olha só, você não pode comer carne consagrada a ídolo. Você não pode, se você estiver num lugar em que aquilo ali pode escandalizar o seu irmão, então não faça, não vá, não pratique. O que ele está querendo dizer isso? Muitas vezes, situações em que aqueles cristãos recentemente convertidos estavam vivendo, poderiam escandalizar outros que estavam no processo. Né? E hoje nós vemos muito isso. Tem pessoas que, quando decidem por Cristo, são ali impulsionadas por Cristo e levadas a ter uma vida santificada com Deus. Ela tem um comprometimento tão forte, né, com Deus que, quando ela vê uma pessoa que está, às vezes, na igreja, mais antiga do que ela,
fazendo alguma coisa incoerente com aquilo que foi ensinado para ela, aquilo ali escandaliza ela, choca ela. Por quê? Porque o discipulador dela sempre chamou a atenção dela do seguinte: você precisa ter uma vida íntegra, você precisa fazer isso, fazer aquilo outro, Deus não se agrada. E ela vê um cristão mais antigo tendo um comportamento incorreto ou não próximo daquilo que o discipulador dela orientou, ela choca, ela escandaliza. Aí das duas, uma, ou ela bate de frente ou ela sai da igreja. Por isso tem muitas pessoas que são extremistas, né, e acabam não tendo uma sabedoria de dizer, então não era eleito, foi embora, mas não é isso. É porque a pessoa ela não teve ali ainda uma maturidade espiritual para ela compreender esse comprometimento moral individual, porque a salvação ela é individual. Então, isso era uma coisa que o diabo utilizou de forma frequente, né, e massiva no período de plantação de igrejas dessas ações missionárias de Paulo, né? O terceiro ponto é o quê? O perigo da exposição do falso ensino. Nesse momento nós vamos encontrar também, muitas heresias sobre a questão de Cristo, né, aparecem nesse período. Começa até um pouco antes, né, um pouco ali ainda no período de Jesus, no final do ministério de Jesus, né? Jesus ainda está vivo e essas heresias já começam ali a existir. Eu vou ver se eu separo algumas delas e trago para a gente poder fazer até um comparativo nos dias atuais dessas heresias. Mas no período em que Paulo está ali pregando o evangelho, essas heresias elas são ali consolidadas mesmo, elas são ali junta tudo, né? Imagina, você junta a perseguição do judeu, junta as heresias que estão nascendo dentro da igreja pelos falsos mestres que estão inserindo, se infiltrando dentro da igreja naquele período, né? E a gente ainda tem ainda a questão que doutrinária, que ainda é frágil. A igreja está frágil, não consegue ainda ter uma identidade espiritual, não consegue ainda, tá nascendo, é um bebezinho. Então, essas três armas que são materializadas no período de Paulo, ali em Atos, nós vamos ver ela como formatos, né, lá na frente, lá em Apocalipse, nós vamos ver ela de forma espiritual, o tamanho dessas armas, né, no formato espiritual que atinge a igreja como o seu todo, não a igreja local como em Atos mostrado. Né? Então, a gente precisa, irmãos, a partir desse ponto, dessa primeira aula que a gente está aqui analisando, a gente precisa ter uma análise do comportamento, né, da igreja de Atos versus a igreja de Apocalipse. Em todo momento, desde o período ministerial de Cristo, a igreja ela nasceu sendo perseguida. Cristo ele foi perseguido. Então, nós não temos nenhum ponto em que a igreja, o trabalho redentor do nosso Deus, tenha tido um descanso, tenha tido ali como eu posso dizer, um refresco, entendeu? Todos em todo momento, ali o trabalho ministerial, não só de Cristo, mas também dos discípulos, teve um conflito, teve uma perseguição, teve uma questão do comprometimento moral e também teve uma luta constante dessa inserção do falso ensino. Nós vemos muito isso hoje nos nossos dias. Então, precisamos analisar e começar a pensar nisso hoje, nessa primeira aula, e conforme a gente vai desenrolar as outras lições, isso vai começar a se tornar algo mais evidente nas nossas vidas para a gente poder entender, poxa, o que foi feito naquela igreja para poder sanar esse problema ou para poder continuar avançando o evangelho que hoje nós não estamos conseguindo fazer em meio a situações, a armas destrutivas como essa. A principal característica da igreja em Atos, né, de poder aqui concluir essa primeira fase. Em meio a sangue, morte e perseguição, a igreja militante prosseguiu marchando.
a despeito das ameaças, deixando evidente que a sua esperança em Cristo a tornaria a igreja triunfante. Então, é um ponto que é muito, sabe, assim, salutar na nossa vida, quando a gente começa a estudar Atos dos Apóstolos e a gente começa em paralelo estudar as cartas paulinas, é que a gente vê o quê? Que em todo momento dessas descrições, desse momento em que a gente está ali analisando o nascer da igreja para os nossos dias, a gente vê que a igreja ela sempre teve problemas semelhantes, né? Naquele período e hoje nós temos os mesmos problemas, né? Perseguição, né? Questão de comprometimento moral, ou seja, caráter cristão, né? E o último ponto que é o quê? Esse ensinamento de doutrinas falsas do nosso meio. Entretanto, uma coisa que tem paralisado a igreja brasileira, pelo menos, não tem como dizer de outros países, é o quê? É que em algumas igrejas ou alguns blocos dela, né, a igreja tem parado em meio a essa situação, ela não tem reagido a situações de perseguição, seja ela qual for. Né? Não é só uma questão de pandemia, que como hoje todo mundo coloca hoje aquilo de pandemia, mas a igreja vem sofrendo ataques já há um bom tempo, por exemplo, questões de aborto, questões de drogas, questões da homofobia, né, ali dessa questão gay. Então, assim, a igreja ela vem sofrendo esses ataques de forma constante, mas nós não temos visto de forma clara, evidente e consolidada um posicionamento da igreja em meio a isso. Né? Nós vemos muitas pessoas que se calando, ou então faz um pronunciamento, mas tenta ser político, tenta amenizar, tenta botar um pano quente, tenta, sabe, esfriar a situação. Para quê? Para que aquilo ali não venha tomar uma proporção muito grande, né? E isso não está sendo, não é o que é ensinado, né? O que nós vemos aqui em Atos e vemos nas cartas de Paulo é uma orientação em resumo: ou é tudo ou é nada. Então a Igreja de Cristo, ou ela é tudo, entendeu? Ou ela entra de cara, enfrenta mesmo a perseguição, sem temer a morte, sem temer a prisão, sem temer o açoite, né, a chacota, a vergonha, ou então ela não é a Igreja de Cristo. Ela não se posiciona, ela fica recuada, ela fica escondida, ela se acovarda, né? É isso que Paulo ali nos ensina, né? Atos dá esse panorama para nós ali inicial. As cartas de Paulo consolidam esse ministério em detalhes, como que cada igreja passou por dificuldades, e lá em Apocalipse o que nós vamos ver? Nós vamos ver o resultado, né, de uma outra geração. Como que a igreja inicial se comportou em meio a esses três desafios: perseguição, comportamento moral e ensinamento de falsos mestres, as heresias, e como a segunda geração ela enfrentou isso, né? Ou seja, isso demonstra o quê? Que a segunda geração ela sucumbiu, ela não foi resistente, ela não resistiu tudo isso, ela abriu mão, ela cedeu, ela deixou a perseguição subjugá-la, ela deixou que a questão moral subjugasse ela em alguma área espiritual dentro da igreja, né? O ensino de heresias dentro da igreja também entrou, né? Hoje o que nós mais vemos é isso. Mas o que nós vamos, entra no YouTube, nós vamos ver aí pregadores, não sou um pregador, né, pseudos heréticos, né, que estão aí trazendo jovens aí, arrebanhando jovens aí à torta direita, que já disseram, eu vi um dia desse um cara, eu não anotei o nome dele aí, mas o cara falou aí numa live no Instagram, que a pergunta era, Deus tem um controle de todas as coisas? Você acredita que Deus tem um controle sobre todas as coisas? E ele disse que não, Deus não tem o controle sobre todas as coisas. Não acredito, porque ele falou assim, que se Deus não tivesse o controle, não tinha aí morte, fome, peste, né? Não tinha essa pandemia, não tinha não sei o que e tal. Então, o cara se diz pastor. Né? Aí tem um outro que eu vi, né, até do irmão nosso que participou da live de sexta-feira
segunda-feira passada, o Felipe, ele postou lá no Face dele lá, que um pastor virou e falou assim, que nós somos perfeitos. Nós não temos pecado, nós somos perfeitos. E essa geração nossa aí, ó, de jovens, está assistindo esse povo aí, ó. Ou seja, heresias entrando na igreja, heresias, né? Então, como que a igreja de Cristo tem lutado contra isso? Então, nós vamos começar a fazer uma análise, né, ao longo das semanas, né, das próximas aulas, para poder a gente compreender isso, para a gente poder ter uma noção, né, de como que está caracterizada a igreja ao longo desse processo e como nós devemos nos posicionar para que isso não venha se tornar algo irremediável. Porque se isso entrar e consolidar dentro do nosso seio, no seio cristão, no seio da igreja, o que vai acontecer é o que? É a destruição da igreja. E aí, quando tentarmos reagir, já é tarde demais. A igreja foi destruída. Como hoje, em toda aquela região, a igreja foi destruída. Não existe mais nada. O que existe é ruínas. Lembranças de um passado muito distante, entendeu? Onde ali era a capital das missões do mundo antigo. Hoje são ruínas. Então, exemplos práticos para a nossa vida de que, se nós não tomarmos cuidado, isso pode afetar também a nossa vida espiritual.